Olá, oi, que bom! Boa noite. Oi, boa noite, que bom, Leandro, Caio, que legal. Muito legal vocês estarem aí. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito emocionada porque é uma iniciativa maravilhosa esse ciclo de estudos sobre os discípulos de Jesus. E eu estou assim com uma tarefa muito doce de falar de João. Olha, João, o doce apóstolo. Mas antes da gente começar, eu gostaria de ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que diz: Meu reino não é deste mundo. Item 1. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei. Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Anotado por João, no capítulo 8, versículo 33, 36 e 37. Vamos então elevar os nossos pensamentos aos céus e dizer assim: Senhor Jesus, Mestre querido, doce meigo Rabi da Galileia, grato, Senhor, pela tua mensagem que encontra em nossos corações acolhida. Grato pelo teu roteiro de luz, de esforço e de coragem. Que as tuas bênçãos, Jesus, que emanam de Deus, se derramem sobre todos os corações que neste momento te buscam, te procuram, para que as provas e as lutas e as dificuldades se atenuem, para que possamos ter a coragem necessária para seguir em frente. Que os teus mensageiros de luz nos inspirem na palavra clara, serena, fiel à tua mensagem de amor e de consolo. Fica conosco, Senhor, e que seja de muita paz estas reflexões que nós vamos fazer aqui neste momento. Então, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa live. É um ciclo de estudos, de palestras, de conversas, de reflexões, como vocês queiram chamar, sobre os discípulos do Senhor. Sempre nos chamou muita atenção a escolha desse grupo pelo Mestre. Um grupo tão heterogêneo, um grupo com personalidades tão diferentes. E Jesus os escolheu. E quando Jesus convidava, era o seu olhar sereno, penetrante, profundo, que os atraía, e eles aceitavam o convite. Quando Jesus buscou o seu grupo, o seu colegiado, para espalhar a boa nova de amor, a mensagem de que Deus é Pai, de que a vida continua, ele não procurou pessoas perfeitas, resolvidas, tranquilas, amenas, com um pensamento bem assim, equilibrado, sem conflitos. Não. Ele procurou pessoas como nós. Olha que interessante. Pessoas com medos, com sonhos, com frustrações, com lutas do dia a dia, com dificuldades domésticas. Mas essas pessoas tinham algo em comum. Elas tinham a disponibilidade para acolher a boa nova. Elas já tinham se disponibilizado para estar com Jesus. E um desses que ele convidou, que é o nosso amigo de hoje, é João. João, filho de Salomé, Zebedeu, era um jovem, quase adolescente, quando foi convidado pelo Mestre, juntamente com seu irmão Tiago, para compor o grupo dos apóstolos. João nos remete à doçura. Quando eu estava conversando com Rosália sobre os apóstolos,
qual apóstolo iria conversar, eu pensei nas características de cada um, que sempre me chamou a atenção. E João sempre me chamou a atenção pela doçura. Tão jovem, poderia ter feito tantas escolhas, poderia ter seguido tantos caminhos, mas a maturidade espiritual de João fez com que ele escolhesse acompanhar Jesus. E ele realmente acompanhou. Acompanhou Jesus em todos os momentos. Esteve com Jesus quando Jesus fez a sua meditação lá no Monte Tabor, mesmo que o cansaço físico tenha feito adormecer. Esteve com Jesus no Monte das Oliveiras, mas chama-nos a atenção para a doçura desse jovem apóstolo, a presença dele junto a Maria, quando Jesus estava naquela cruz infame. Jesus olha para João e pede para que ele seja o filho de Maria. E pede a Maria que ela acolha João como filho. Eis a tua mãe, eis o teu filho. E a doçura de João, a ternura, envolve e acolhe Maria. Ele cuida de Maria, ele a acompanha. E Jesus, como ele conhece bem as nossas características, ele sabe em que ponto, em que sentido ele pode se utilizar dos nossos recursos. E ele precisava de um discípulo terno, acolhedor, que desenvolvesse com Maria uma relação fraternal, amando-a com amor de filho. Chama-nos muito a atenção porque na diversidade de caracteres, na diversidade de personalidade, jeito de ser, Jesus acolhe os seus discípulos, respeitando-os, ouvindo as suas queixas, ouvindo as suas dúvidas, as suas ansiedades e trabalha neles o que eles têm de melhor. Faz com que a luz que já existe neles brilhe. E essa luz brilha, cada um com aquilo que tem, com aquilo que tem de melhor. João, quando ele acompanha Jesus, e a gente fica assim, imaginando, né, naquela época, ele estava também com aquele grupo de pescadores, Mateus já estava mais ligado à questão econômica, né? Pedro tinha aquela postura mais rígida, mas a gente não vai entrar no mérito desses outros não, porque nós vamos ter ao longo do mês outros companheiros que vão estar abordando. Nós vamos focar nessa personalidade, que, como eu falei antes, nós falamos antes, nos marca pela doçura, pela leveza, pela suavidade com que ele trata a mensagem do Senhor, pela entrega que ele faz. Às vezes, nós que estamos assim acostumados a julgar muito pela aparência, a gente pensa que a um jovem não é possível ter uma tarefa de responsabilidade. Sim, porque a juventude também é algo do Espírito. A juventude é algo que a gente traz, a jovialidade espiritual que a gente pode imprimir naquilo que a gente fizer. É claro que os mais experientes podem ajudar os mais jovens a seguir, mas todos temos condições de contribuir com alguma coisa. Todos podemos abraçar uma tarefa em prol do nosso semelhante com os recursos que a gente tem. E a escolha dos apóstolos nos remete a possibilidades que nós também podemos ser apóstolos do Senhor. Como nós falamos no início, não era um grupo homogêneo de santos, um grupo composto de homens, de pessoas com emoções, pessoas com capacidades, pessoas com recursos e com um elo em comum, a disponibilidade. A disponibilidade está. Falar de João é falar do amor, porque ele é citado como discípulo muito amado, aquele que Jesus percebia um manancial de amor para oferecer. E quando a gente vai avançando, a gente pensa em João, aquele jovem que começou muito jovenzinho ali abraçando, foi no crescimento, recebeu a tarefa, a singela tarefa de cuidar de Maria, e ele,
conhecimento que chega até a gente, ele é o único apóstolo que não é martirizado. Ele não morre pelo martírio da ignorância, das cruzes, das lanças, das feras. João morre de velhice, morte natural. E ele aproveita esse estágio de maturidade, quando ele já está exilado na ilha de Patmos, para escrever o que a gente conhece como o Apocalipse de João. A antevisão que João apresenta do caminhar que ele percebe que a humanidade está conduzindo. Porque ele aprendeu com Jesus a apreciar o que vai no coração, a perceber como a gente vai encaminhando as nossas escolhas. E aí não fica difícil perceber que caminho e que situação nós vamos chegar. Hoje, meus queridos, quando a gente reflete nesse amor que envolveu João, a gente se lembra da evolução dos sentimentos. A gente aprendeu, no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que no início o homem tem instintos. Então a gente procura as cavernas, a gente procura se agregar para se proteger dos predadores, pela sobrevivência, só uma questão de sobrevivência física. À medida em que o espírito vai se desenvolvendo, a gente já busca a companhia de outras pessoas para ter a sensação de prazer. A gente já percebe que é bom estar com o outro. Não é só para nos proteger do predador ou das intempéries, mas é bom estar com o outro. A gente evolui do instinto para as sensações. E das sensações, a gente vai caminhando, caminhando, e a gente chega ao sentimento. E o ápice desse sentimento é o amor. O amor é o sentimento por excelência. Nós não vamos mais querer estar com os outros por necessidade, por mera sensação física. Nós vamos querer estar com os outros por um sentimento que vibra na nossa emoção e que faz com que a gente se preocupe em cuidar, em amparar. O amor é o sentimento por excelência. É esse amor que Jesus trouxe para que a gente crescesse espiritualmente. E é esse amor que faz o link, o elo de ligação entre personalidades tão diversas e faz com que eles cresçam e semeiem e ouçam. Já não são servos nem discípulos, são amigos. São amigos. Que coisa interessante como Jesus faz esse resgate do que a gente tem de melhor, né? É muito interessante, porque quando a gente pensa, né, nos dias de hoje, essa situação que a gente está vivendo, em que muitos estão sendo atropelados pelo desespero, pela desesperança, pela falta de fé na humanidade. A gente tem uma situação de uma pandemia mundial que nos obrigou a um isolamento social e também a um recolhimento. A gente teve que mergulhar dentro de nós mesmos e nos descobrir. E descobrir os conflitos que a gente escondia ou que a gente escamoteava quando a gente saía para as festas, para o shopping, para os lugares, para o trabalho, para o futebol. Hoje, nós estamos sendo obrigados a conviver conosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e a conviver com outros. Quem está dentro de casa, com a família, está tendo que conviver com o outro. E a solução é a solidariedade. É perceber que, apesar do outro ter determinado comportamento, determinado pensamento, ele está comigo aqui. E eu posso abraçá-lo e compreendê-lo. Tem até uma brincadeira que a gente recebeu pelo WhatsApp que falava assim, tinha um moço que falava assim, olha, eu estou aqui conversando com a minha mulher e descobri, sabe que ela é uma pessoa legal? Até que ela é uma pessoa legal, olha que coisa interessante. A gente vai brincando e vai percebendo, porque a gente está nesse movimento de perceber o outro, de olhar e tem aparar as arestas, tem os conflitos, mas a gente descobre que ama essas pessoas, então a gente vai aparando as arestas,
a gente vai aparando esses conflitos e vai descobrindo como é bom que essas pessoas estejam conosco. Há aquelas pessoas que dentro desse contexto de convivência mais próxima não estão sabendo aproveitar a oportunidade. Estão dando vazão a outros tipos de sentimentos, que estão provocando dor, estão provocando atitudes de violência física e verbal. Mas nós sempre soubemos que a caminhada é coletiva no impulso de crescimento, mas ela também é muito individual. Vai muito da escolha que a gente faz. Vai muito do quanto a gente já agregou de valores para aproveitar. Pensando, nesse momento de hoje, a gente vê quanto a gente precisa de Jesus, quanto a gente precisa do amparo do Mestre para direcionar, para nos orientar, quanto a gente precisa. Quanto a gente precisa refletir. O que eu posso aprender com essa pandemia? Nós temos tantos exemplos. Tem pessoas que nesse momento estão se dedicando a confeccionar máscaras e doando. Outros estão doando alimentos, estão indo ao encontro da dor. As casas religiosas continuam mantendo os serviços de assistência de maneira organizada, de maneira a respeitar as normas das organizações de saúde. Não estamos nos reunindo nas reuniões públicas, mas estamos nos reunindo com a tecnologia. Essa pandemia vem no momento em que a gente tem o recurso de estar com o outro em pensamento, em sentimento, mostrando o nosso sorriso, o nosso carinho. Outras pandemias do passado não tinham esse recurso. Nessa época não tinha esse recurso. Então, olha, nós estamos nesse momento agraciados em compartilhar através de lives, através de chats, através de vídeos de WhatsApp, das redes sociais, das nossas experiências, dos nossos sentimentos. Então, refletir nesse momento sobre os discípulos que o Senhor selecionou, é refletir sobre a seleção e o convite que Jesus está fazendo para cada um de nós. Tem muito João dentro de nós, tem muito de João dentro de nós. A gente só precisa acreditar. Às vezes a gente está tão machucado, a gente está tão abatido, que a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não tem condição, que a gente não é bom bastante. Bom bastante para quê? Qual é o nosso parâmetro? Para a gente não se achar bom o bastante. Aqueles homens que Jesus escolheu eram perfeitos? Lembra que nós conversamos sobre isso? Lembra? Nós somos aquilo que a gente tiver dentro de nós para oferecer. E ao contrário do que a gente faz quando a gente congela as pessoas em algumas circunstâncias, em alguns eventos, Jesus não faz isso com a gente. Ele olha com aquele olhar meigo de irmão mais velho, o doce Rabi da Galileia, e nos ajuda a refletir. Não é negar aquilo que a gente é, mas nos dá recursos para nos aprimorarmos. Nos dá recursos para que a gente perceba o que a gente tem. Faça brilhar a sua luz. Ele não diz assim, você vai conseguir sua luz, não. A gente já tem a luz. A gente só precisa acreditar, fazendo o nosso melhor. É difícil? Nos dias de hoje, tanto quanto na época de Jesus. Mas se naquela época os cristãos eram atirados às feras, naqueles espetáculos, nas arenas de Roma, hoje nós estamos também em meio a outros leões. As nossas arenas são outras. As nossas arenas são as arenas do dia a dia, do cotidiano, da fila do ônibus, do atendimento paciente ao telefone que não nos é agradável, aquele telefonema que chega na hora inoportuna, mas que a gente pensa, se eu estivesse do outro lado da linha, como eu gostaria de ser tratado. O convite de Jesus é um convite à empatia.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, nos colocar no lugar do outro. O que a gente quiser receber, que a gente pense em dar. Não é eu só vou dar aquilo que eu recebo. Não. Eu vou dar, eu vou oferecer aquilo que eu gostaria de receber. Como eu quero receber coisas boas, eu quero ser compreendido nos meus equívocos, nas minhas escolhas não muito felizes, eu também vou dar ao outro essa compreensão. Eu vou oferecer ao outro essa compreensão. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Vocês estão tão quietinhos? Estão me ouvindo bem? Hein? Então, nós vamos aqui observar o seguinte. Quando Jesus nos convida ao seu apostolado, ele faz um convite a pessoas comuns. Ele faz um convite a pessoas que ele sabe que tem a centelha divina no coração. Ele faz um convite que ele sabe que a gente é capaz de atender. E ele não nos pede perfeição. Então não nos cabe mais não participar de uma tarefa, qualquer que seja a tarefa do bem, porque a gente não se sente capaz de fazer tão bem quanto a outra pessoa. A gente pode não fazer tão bem quanto ela, naquilo que a gente acha, mas a gente pode dar o nosso melhor, sendo verdadeiro, sendo sincero, abraçando aquilo com ternura. Nós somos convidados a um exercício de fraternidade. Então, a gente fica assim pensando, como é bom ter essas inspirações, como é bom ter a inspiração de João, esse doce apóstolo, a nos convidar a viver o Evangelho com alegria, com coragem. Não é uma utopia viver o Evangelho, é um desafio. É um desafio. Mas não é uma utopia. E Jesus provou, oferecendo a própria vida naquela cruz infame, onde ele foi colocado pela ignorância e a incapacidade dos homens de serem felizes com o bem, com o belo, com o leve, com o suave. Ele provou que vale a pena. Vale a pena. E aí eu fico me lembrando de outros apóstolos que não estão no Evangelho, mas que a gente percebe na conduta da vida. Eu fico pensando em Martin Luther King, eu fico pensando em Gandhi, que nem era cristão, aqui na concepção religiosa que ele abraçou aqui, mas se a gente puder caracterizar um cristão, a gente não tem como não incluir Gandhi. Eu fico pensando nessas pessoas que defenderam a bandeira da paz, que defenderam a bandeira da fraternidade e foram alvos da violência, da ignorância, por que não dizer do medo do ser humano. Do medo. Que a gente tem medo das pessoas que são boas, que são firmes, que são empreendedoras. A gente tem medo porque a gente não consegue fazer, então a gente não fica incomodado porque elas fazem, então a gente fica procurando alguma coisinha. Não deve ser isso tudo, não. Tá vendo? E quando a gente descobre um errinho, lá, não falei que ela não era isso tudo? Mas as pessoas realmente não são isso tudo, são só pessoas. E enquanto a gente ficar buscando em pessoas a perfeição que só há em Jesus, a gente vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar. A gente vai entristecer o nosso coração. Jesus é o nosso modelo e guia. E eu queria, meus queridos, assim, tranquilizar que a gente pode depois responder as perguntas que tiverem no chat, aos comentários, às colocações, tá bom? O nosso tempo é curtinho, mas ele é de uma intensidade de afeto, de carinho. E o envolvimento que João nos traz, essa doçura do João, o mundo está precisando dessa doçura. A doçura que muitas das vezes é vista como lerdeza. Sabe, vocês já ouviram uma coisa tipo assim, ai, fulano é tão doce, nossa, é tão educado que me dá agonia. Vocês já ouviram coisas desse tipo? É. Porque essas pessoas nos colocam em confronto com a nossa própria agressividade e a nossa dificuldade de não ser doce. Então essa doçura incomoda. E a gente acaba tratando como se fosse uma característica piegas, de menor importância.
A doçura de João não retirou dele a firmeza no propósito de servir Jesus, porque tinha que ser muito firme, muito determinado, para muito jovenzinho abraçar a causa do Cristo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, com o meu jeito de ser, com as minhas dificuldades, mas com o amor, Jesus, que o Senhor me inspira. Eu estou aqui. Nesse momento, nós estivermos sentindo assim uma tristeza, uma dor, uma angústia, tudo isso, que a gente lembre. O mar está revolto, está muito agitado, mas o Senhor tem poder sobre as tempestades. Ele acalma a tempestade das nossas angústias, da nossa falta de fé, dificuldade em perseverar. E quando a gente olhar para trás e ver que a gente não fez tudo tão bem como a gente gostaria, que a gente se lembre. O amor, a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Sigamos em frente, sejamos resolutos, assertivos, mas sejamos com o que a gente tem dentro, para que a gente possa ser verdadeiramente discípulo do Senhor. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, foi um prazer estar aqui com vocês e eu peço a Deus que nos abençoe, nos inspire e que nós possamos confiar que este barco tem comando. Ele não está à deriva, ele não está à deriva. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça. E vamos aproveitar as outras reflexões que vamos ter este mês. Um beijo no coração de todos.